Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Escola de Drinks do Zafre. Eu sou o Rafa Câmara e vou apresentar para vocês 3 novas receitas de coquetéis. Na semana passada, vocês escolheram as receitas que eram bem leves e super refrescantes. Dessa vez, vocês escolheram receitas mais intensas e bastante frutadas. Temos hoje receitas das que vocês escolheram, entre o Virgin Mule, um Gin Tônica Rosé, que é uma variação do clássico Gin Tônica, e também o Mai Tai, uma receita que leva rum envelhecido e é clássico na cultura chique. Calma que eu vou explicar isso. Primeiro, sem muitas delongas, vamos começar com o Virgin Mule, um coquetel sem álcool, levemente picante e muito gostoso. Para fazer essa receita, vamos utilizar um copo baixo. Este copo é a base do nosso drink e ele é relativamente bem grande. Junto com ele, vamos acrescentar um chá verde, um preparado que eu fiz bem concentrado de chá verde, super simples e bem fácil de fazer. A vibe desse chá verde é, usei 2 saquinhos para 200 ml de água. Fervi ele e deixei bem forte, bem potente e bem saboroso. Direto no nosso copo, eu vou acrescentar então bastante pedras de gelo. Lembrando para vocês, todos os ingredientes vocês encontram no Zafre, beleza? Para essa receita, eu vou utilizar 60 ml desse chá. É possível também a gente utilizar outros chás, fazer outras variações para provar uma receita também diferente. O segundo ingrediente que vamos utilizar é um xarope de gengibre. O xarope de gengibre é uma especiaria super simples, é o açúcar líquido e saborizado. Os ingredientes, açúcar, água e gengibre. Super fácil de fazer. A gente vai misturar todos esses ingredientes dentro do liquidificador e aí vai bater ele e fazer uma coagem preferencialmente bem fina. Se você precisar, coe mais de uma vez, para não ficar nenhum resíduo. No nosso drink, vamos utilizar 20 ml. O xarope de gengibre vai trazer bastante picância para o nosso coquetel. Aqui agora eu tenho kombucha. Uma kombucha simples, essa não é neutra, eu vou utilizar uma kombucha com uva branca. Ela é bem saborizada, bem frutada e a kombucha em si é um fermentado à base de chá verde. Esse fermentado com as bactérias tem bastante gás e é super saboroso. Para essa receita vai ficar muito bom. Eu vou dosar aqui, a gente vai utilizar entre 100 a 120 ml da nossa kombucha. Agora, para equilibrar toda essa receita, a gente vai acrescentar suco de limão siciliano. Ele vai trazer citricidade para o nosso coquetel e vai deixar ele bem saboroso. Vamos utilizar então 20 ml do suco de limão. Agora basta mexer bem leve, super simples e de preferência de baixo para cima. Assim a gente incorpora todos os ingredientes. Vamos utilizar o alecrim. Por quê? Deixa eu explicar. A kombucha já é super herbal, o nosso chá também. Então a gente vai aromatizar o nosso coquetel com mais ervas. Foi um engano meu. O alecrim é que vai ser o agente de aroma do nosso drink. Eu vou passar ele por cima do copo, em suas laterais e na borda. Assim vai ficar bem aromático. E decorar então esse nosso coquetel não alcoólico. O Virgin Mule é uma variação do clássico Moscow Mule. Essa versão aqui, você pode preparar ela para mais de uma pessoa, fazendo num volume um pouco maior, basta multiplicar a receita entre 2, 3 ou 4. Além de muito bonito, é muito fácil de fazer. Todos os ingredientes você pode fazer previamente, deixar sempre refrigerado e na hora de preparar é só montar direto no copo. Super simples e são poucos os utensílios que você vai precisar para preparar esse drink. Vou ver se a galera tem alguma dúvida aqui. O pessoal está perguntando se é possível substituir a kombucha. É possível sim. Pensando na receita clássica do Moscow Mule, comumente a gente utiliza um refrigerante de gengibre, o ginger ale. Nesse caso aqui, a gente está utilizando kombucha. A kombucha pode ser neutra, de gengibre, nesse caso é de uva, mas poderia ser também água tônica, água com gás, mesmo um refrigerante de limão, por que não? Lembrando,
Essa receita é bem leve, é bem saboroso, é um refresco. Pode ser consumido no almoço, pode ser consumido antes de deitar, mas lembrando que também contém bastante cafeína na composição do chá, então não dá para tomar muitos antes de dormir. O pessoal está perguntando se é possível substituir o xarope de gengibre para outra composição. É possível sim, mas o mule, o clássico Moscou Mule, é uma pegada de picância, de gengibre. Dá para utilizar outras frutas, outros ingredientes na composição. Isso é bem legal. Essa variação aqui é uma releitura, e as releituras elas já trazem como um intuito principal novas modificações, novas versões desse drink. Vou deixar o meu Virgin Mule aqui de lado. A versão alcoólica para um Virgin Mule, nesse caso, o clássico, se utilizaria vodka para um Moscow Mule. Mas eu sugiro para vocês também provarem o London Mule. É uma variação utilizando o gin. Então é uma versão bem legal, acrescenta mais botânicos, mais especiarias à receita e fica bem gostoso. Vocês utilizariam em média para essa receita, usando os outros mesmos ingredientes, 50 ml do destilado. Lembrando, todas as receitas amanhã a gente já tem lá nas redes do Zafra. Sem também muitas delongas, eu vou passar para a próxima receita, onde a gente vai aprender agora a fazer infusão. Infusão na coquetelaria é uma coisa muito legal, onde a gente cria personalidades para as receitas e acrescenta diversas outras formas de se bebê-la. Nesse caso aqui, vamos fazer um gin tônica, só que um gin tônica fora do convencional, um gin tônica rosé. E de forma natural também. Vamos nós prepararmos o nosso gin rosé. E eu vou ensinar para vocês agora um gin com infusão em hibisco. Para fazer um gin tônica, um bom gin tônica, vamos utilizar a clássica taça de gin tônica e também um chá de hibisco. Eu separei um saquinho desse chá, que é para a gente fazer a infusão direto na taça. Você pode deixar a infusão previamente pronta, que daí vai mais fácil ainda de preparar a sua receita. Mas aqui eu vou mostrar para vocês a mágica como acontece. Um bom gin tônica, vamos utilizar um bom gin e 50 ml dele. Tendo esses dois ingredientes dentro da taça, em 1 minuto mais ou menos, já vai começar o processo da infusão. A infusão nada mais é do que o álcool em si tem a potência de poder extrair aromas e sabores e até mesmo a coloração de coisas, ervas, frutas, temperos no geral. Isso é muito legal. Essa versão aqui, a gente está utilizando o hibisco seco. Esse chá você encontra, obviamente, no Zafra. Para fazer o processo de infusão um pouquinho mais rápido e para a gente já ver como funciona, eu vou mexer levemente a taça. Com isso, o gin já está extraindo a coloração e também os sabores do meu hibisco. O hibisco vai trazer notas herbais, bastante adstringência e vai deixar nossa gin tônica com uma nova característica. Lembrando também que o gin já tem muita personalidade. Ele é um destilado à base de álcool neutro e comumente tem como ingrediente principal o zimbro. O zimbro é uma sementinha que dá cara ao gin. Sem o zimbro, não tem gin. Porém, também é acrescido de outros diversos ingredientes. E geralmente coentro, cardamomo, noz moscada, pimentas, até mesmo o hibisco, quando querem trazer coloração para o gin. Pronto, temos aqui então uma infusão super rápida, bem forçada, e poderia deixar o saquinho aqui mais um tempinho dentro do gin. Mas eu vou tirar ele para a gente fazer uma decoração um pouquinho diferente. É opcional. Se você quiser deixar o saquinho dentro do gin tônica, dentro da sua taça, não tem problema. Enquanto ele estiver ali agindo junto com o gin, vai estar acontecendo o processo de infusão. Agora, vem o segundo ingrediente, que é muito importante para o gin tônica: gelo. Bastante gelo. O gelo, ele diminui a temperatura do drink. Então é muito importante ter as bebidas já geladas também. Só que quanto mais gelo, menor é a temperatura. Quanto menor é a temperatura, menor é a diluição do gelo. Por isso, comumente, a gente vai ver as receitas com bastante gelo. Afinal de contas, não queremos um gin tônica aguado. Por isso, vamos acrescentar bastante gelo no copo. Terceiro ingrediente
que não pode faltar para um bom gin tônica, já está no próprio nome, é a tônica. A gente tem aqui uma tônica com bastante gás, ela já estava previamente refrigerada e é sempre importante deixar a tônica bem gelada, afinal de contas não é para diluir o gelo. E é importante também escolher boas tônicas na hora do preparo. O gin tônica geralmente é um coquetel seco, tá? Seco, adstringente, com ervas e especiarias. Isso faz dele um estilo highball, é um coquetel que leva um destilado e uma bebida carbonatada. Vamos acrescentar então 150 ml da água tônica. Nosso gin tônica pink, nosso gin tônica rosé, já está bem rosa, né? Agora a gente vai dar uma leve mexida nele, apenas para misturar os ingredientes, e não muito. A gente não quer que perca o gás. Bastante gelo, tônica, também o gin, agora com bastante hibisco. Falta um ingrediente importante, aromatizar o nosso coquetel. E a gente vai utilizar a hortelã. Nessa hora, eu sugiro que a gente aperte as folhas. Bem assim, simples, mas cuidado para não rasgar. Um tapinha na hortelã, vem muito bem. Você pode dar esse tapinha na própria taça. Automaticamente você vai estar aromatizando o seu drink também. Eu vou acrescentar aqui dentro, deixar um pouquinho para fora, é importante. E explicar uma coisa bem legal quanto ao gin tônica. Uma sugestão, menos é mais. O gin tônica geralmente ele vem com bastante ervas e especiarias. O gin já tem essas especiarias. Então a gente quer sentir os sabores dos ingredientes e não necessariamente uma salada de fruta. Nesse caso aqui a gente tem o hibisco no sabor e a hortelã no aroma. É mais que o suficiente para fazer um gin tônica muito gostoso. Vou dar uma olhadinha se vocês estão com alguma dúvida. É possível fazer essa infusão com um chá de hibisco sendo a flor seca? Essa foi uma das dúvidas. Sim, é possível. Eu recomendo deixar, nesse caso, a infusão pronta, porque ela leva um pouquinho mais de tempo para extrair a coloração, os sabores e o aroma do hibisco. Outra questão muito interessante também quanto ao gin tônica. Ele é servido nessa taça bem grande e a boca dela é um pouquinho mais fechada, certo? Essa taça, ela serve justamente para fazer um bom gin tônica e você bebê-lo, pois em cima do gin tônica é onde se encontram as ervas e as especiarias. Essas ervas, quando você bebe, é importante levar a taça até a boca, pois faz parte da composição do drink. Os aromas também são uma forma de remeter ao sabor. Então a minha dica é, deixe o canudo de lado. Canudo no gin tônica não combina muito bem, porque quando você utiliza o canudo para beber um gin tônica, você está muito longe da taça, e com isso você não está sentindo o aroma que poderia ser um sabor do seu gin tônica. Então, essa é uma dica bem legal de lembrar. Bastante gelo, canudo não precisa. A Bianca perguntou se dá para substituir o hibisco, o chá de hibisco, por outro chá. Bianca, dá sim, e eu recomendo que façam. Tem diversos chás super legais para aromatizar e saborizar o nosso gin. Então, lembrando na mesma característica do menos é mais, faça de repente a união de um chá com outra especiaria, busque especiarias mais quentes com chás mais intensos, isso vai ser uma boa combinação. Você poderia usar, por exemplo, um chá de hortelã para deixar super floral e também algumas fatias de abacaxi. A hortelã com abacaxi é um flavor perfeito, não tem erro. Da mesma forma como o tomilho, morango, esses dois casam super bem. Gin tônica com outras frutas e outras especiarias junto também são legal. Por exemplo, maçã e canela. Vamos ver mais uma. A Dé perguntou se pode ir limão siciliano. Dé, pode sim. Na verdade, clássico mesmo é com limão. Limão e alecrim é a forma mais clássica de um gin tônica. Aqui a gente está trazendo uma variação, é uma releitura dessa receita. A gente está acrescentando outros ingredientes e tornando o nosso gin tônica nosso, mais particular, único. O Mai Tai é um coquetel super tropical, bem refrescante e que traz muita cultura na sua história. Ele é inspirado nos deuses da Polinésia, que é a cultura Tique. Para fazer essa receita, vamos utilizar um copo médio longo, certo? E eu vou acrescentar gelo dentro dele para já deixar ele bem geladinho.
Vou deixar ele aqui de lado para a gente utilizar ele daqui a pouquinho. Enquanto isso, o copo vai gelando e vai ficar no ponto para a gente fazer o nosso drink e servir. A característica principal do Mai Tai é o fato de ele levar o xarope de orjá. Orjá é um xarope de amêndoas. Nada mais do que amêndoas, o leite da amêndoas com açúcar. E é super saboroso e a gente vai preparar ele em casa. Aqui eu tenho a nossa receita já pronta, mas eu vou explicar para vocês o processo de preparo. E é super simples. Eu utilizei então uma parte do leite de amêndoas com a outra parte igual de açúcar, açúcar refinado. Você pode utilizar demerara também, fica super legal com essa receita. Partes iguais significam a mesma quantidade em peso dos ingredientes. Eu, por exemplo, aqui utilizei 200 ml do leite para 200 gramas do açúcar. Eu misturei isso tudo até dissolver o açúcar na panela, deixei ele refrigerando por uns 30 minutinhos e está aqui, pronto para ser usado. É super fácil, não tem mistério. Um pouquinho mais complexo do que as outras receitas, vamos utilizar a coqueteleira para preparar esse drink. Mas eu vou mostrar que não é tão difícil assim. Só fora o modo de preparo, os ingredientes todos vão entrar aqui dentro da composição desse drink. Lembrando, vamos utilizar para fazer o Mai Tai rum envelhecido, Cointreau, que é um licor de laranja, o xarope de orjá, o xarope de amêndoas, limão Tahiti e também o bitter angostura. Vamos acrescentar dentro da coqueteleira então o rum envelhecido. Você pode optar por rums envelhecidos mais amadeirados ou até mesmo não tanto. Aqui eu tenho o Cointreau, clássico licor de laranja. Ele tem bastante potência alcoólica, então temos que utilizar uma pequena quantidade. Vou utilizar então 15 ml do Cointreau. Entre 20 a 25 ml do suco do limão Tahiti. E por fim, antes de bater o nosso drink, o xarope de amêndoas. Vão ser 20 ml para essa receita. Todos os ingredientes estão dentro da coqueteleira. Agora a gente precisa de bastante gelo. Vamos fechar a coqueteleira. Lembrando a dica da semana passada, mantenha a coqueteleira estilo Boston, que são de 2 partes, retinha nessa forma, que você consegue fechar bem a tampa. E vamos ao shake. Pronto, drink bem batido, bem homogêneo, todos os ingredientes estão bem misturados. Naquele copinho, que já estava previamente refrigerado, vou tentar colocar mais umas pedrinhas de gelo. Quando você deixa esse copo já gelado, já com gelo, é sempre importante, antes de servir, drená-lo. Simplesmente tirar o excesso de água que foi acrescido dentro do copo, certo? Agora vamos aos próximos materiais que vamos utilizar para esse coquetel. Utilizamos uma Boston Shaker, agora um coador strainer e também vamos ter como auxílio a peneira de inox, uma peneira fina. Basta então servir diretamente o drink no copo. A coloração dele é um pouco mais opaca, é um drink que tem essa característica de ser mais leitoso, isso provido, né, do nosso xarope de amêndoas. E como eu disse, super tropical, coquetel que precisa de muito gelo e bastante refrigeração. A gente vai acrescentar agora por cima dele gelo triturado. Esse gelo triturado é muito simples, tá, gente? Eu só simplesmente utilizei um macerador. Dentro da minha própria coqueteleira, eu acrescentei bastante pedra de gelo e quebrei elas. Basicão assim mesmo. Você pode chamar de gelo triturado, gelo britado, tem vários nomes por aí. Vamos acrescentá-lo então dentro do copo. É normal mesmo fazer uma sujeirinha com gelo na nossa bancada, e não tem problema, fica bonito.
E falta então esse último ingrediente, que é o bitter. O bitter nada mais é do que um extrato alcoólico de ervas e raízes. Ele é bem potente, tem muito sabor e no drink a gente vai utilizar algumas gotas. O jeito clássico de acrescentar o bitter é acrescentando ele em jatos. Isso se chama dashes. A gente vai utilizar 3 dashes para essa receita. Assim mesmo, bem simples. Para finalizar e deixar bem bonito o nosso coquetel, vou acrescentar então ramo de hortelã, tapinha no hortelã para deixar tudo bem aromatizado, nosso drink muito bonito. Aqui na lateral então, junto com o gelo. E também para decorar, uma cerejinha. O coquetel nesse perfil, ele é muito refrescante e relativamente diferente. Não é muito comum a gente ver coquetéis que levam xaropes ou ingredientes à base de leite. Nesse formato aqui, um xarope à base de leite. Deixa ele um pouco mais turvo, mas eu garanto para vocês que ele é muito bonito e também muito saboroso. A Bruna perguntou se é possível utilizar o rum branco. Bruna, é possível sim. Acho que tudo bem, não é um problema. Vai descaracterizar um pouco a receita. A madeira do rum é muito importante, pois traz bastante sabor. Ela vai deixar com um toque mais amendoado, mais abaunilhado, e isso vai fazer com que esse drink, que é relativamente cítrico e bastante adocicado, ter outras notas, no caso, se não houver a madeira. Mas não é um problema, acho super de boa. Perguntaram então se o teor alcoólico mais elevado fica evidente no sabor. Não, justamente pelo fato dos outros ingredientes que o compõem. O Mai Tai ele é super refrescante, bem leve e adocicado. A potência do sabor do rum também é bem mais baixa. Aquela acidez, aquela acetona do álcool não tem nesse drink. É um drink bem fácil de beber e tem como característica ser realmente simples e bem minimalista no sabor. Ele é bem direto. É baunilha, é amêndoa e com um toquezinho cítrico. A Dé está perguntando se esse xarope a gente mesmo pode fazer. Dé, é possível sim. A partir de amanhã já vai ter todas as receitas na rede do Zafre. E aí lá você vai encontrar o modo de preparo e vai ver que é super fácil de fazer e que não tem mistério nenhum nessa receita, beleza? Quanto tempo esse xarope de amêndoas ele fica dentro da geladeira, ou ele fica armazenado? Por ele ser mais vivo, por ele ter ingredientes super frescos, eu recomendo até 7 dias. Não que seja um problema um pouquinho mais, mas 7 dias é garantia de que ele vai estar muito saboroso ainda. Uma sugestão é porcionar em diferentes garrafinhas, várias garrafinhas pequenininhas e você manter ele congelado. Quando você for preparar o seu coquetel, para você ou para algum amigo, você pode simplesmente descongelar antes de fazer o drink. 30, 40 minutos é o suficiente para ter essa diluição desse xarope e ele vai estar pronto. Como tem bastante açúcar, ele é super concentrado, então ele vai diluir e vai ficar tudo bem. O pessoal perguntou se faz muita diferença utilizar a angostura. Gente, a angostura é um ingrediente muito importante aqui nessa composição. Ele é um realçador de sabor. O bitter, ele nada mais é do que um tempero. Ele é como se fosse um sal para a gastronomia. No caso, ele é o sal da coquetelaria. Ele realça os sabores dos ingredientes, ele potencializa alguns outros e ele também acrescenta um toque mais herbal, um toque mais mineral nas receitas. Isso é bem legal, então ele realmente faz bastante diferença nessa receita. Como ele é um coquetel super tropical, é bem normal e é bem clássico se utilizarem o bitter. O bitter é um ingrediente super importante e que acrescenta mais personalidade para o nosso drink. Vou deixar ele de lado aqui também. A gente fez hoje então um drink não alcoólico, super leve, super refrescante, que dá para fazer para mais de uma pessoa. Os modos de preparo são bem simples e que tem bastante personalidade, é levemente picante. É uma variação não alcoólica do clássico Moscow Mule. Fizemos então o Virgin Mule. Temos também, na segunda versão de drink, o Gin Tônica Rosé. O Gin Tônica Rosé nada mais do que mais simples, a gente acrescentou a infusão do hibisco. O hibisco trouxe personalidade, coloração, deixou ele bem rosa, bem bonito e fez com que ele ficasse mais herbal, bem mais interessante. Isso é bem legal. Finalizamos ele também com um raminho de hortelã, lembra? Esse raminho de hortelã fez bastante diferença. Quando a gente tomar esse Gin Tônica, ele vai ser super floral, vai ter bastante refrescância e vai deixar ele mais interessante ainda. Não que você não possa utilizar alguma outra erva, mas eu recomendo coisas leves, coisas refrescantes. E a última receita que a gente preparou hoje foi o Mai Tai. O Mai Tai ele é um clássico coquetel da cultura Tique.
A cultura tiki é cheia de história. E ele é um drink bem interessante, mas não muito convencional. O modo de preparo dele é batido e a gente acrescenta um pouquinho de gelo triturado no final. Não que isso seja muito difícil de fazer. Se você pegar os passos a passos, vai ver que foi bem fácil e bem bacana de prepará-lo. É um drink que eu gosto bastante, tenho certeza que vocês vão gostar também. Lembrando, semana que vem, quinta-feira, temos a nossa última live. Ela vai acontecer às 8 horas da noite, igualmente que nem hoje. E também vocês vão poder votar nas enquetes pelo Instagram quais os últimos 3 drinks que vocês querem provar e que vocês querem fazer. Hoje eu ensinei vocês a prepararem essas 3 receitas, mas a gente também quer ver e que vocês postem no Instagram de vocês as receitas que vocês prepararem em casa. Até mesmo outras variações e deixando, de repente, a hashtag Escola de Drinks do Zafre. Eu espero que todos tenham gostado. Muito prazer. Tchau!